Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Bem-vindos de volta ao mico que eu fiz meus pais passarem, parte 2. Como eu já disse, eu era uma criança que falava o que eu pensava e não tinha medo de se expressar, então eu fiz os meus pais passarem vergonha muitas vezes. E também passarem por certas situações que eu ainda não sei como eles não me deram para outra família. Eu muitas vezes consegui fazer eles passarem por pais desnaturados que não prestavam atenção no próprio filho. Quando eu tinha uns 2 anos mais ou menos, eu ainda não falava. E a minha mãe estava super preocupada, porque todas as outras crianças já estavam quase formulando frases, e a única coisa que saía da minha boca foi Nini, que era Nina, o nome da minha irmã, só que em língua de bebê. Então ela me levou em um pediatra para ver o meu problema. E no meio da consulta, eu reparei que a caneta dele estava destampada. E aí eu peguei a caneta, peguei a tampa da caneta e tampei. O pediatra ficou olhando para mim assustado junto com a minha mãe e ele disse: "Isso daí para a idade dela é muito mais difícil do que falar. Relaxa, ela vai falar. Se ela consegue fazer isso, ela vai abrir a boca uma hora ou outra. Mas quando eu realmente abrir a boca, a gente ainda realmente não sabe quem eu vi fazendo barra falando isso para eu copiar." Mas eu acabei pegando o costume de, se alguma coisa caía da minha mão, eu batia na minha perna e falava: "Pariu." E um belo dia, a minha mãe foi me levar na pediatra e enquanto elas estavam conversando, a moça me deu aqueles bloquinhos de empilhar. E a minha mãe quase teve um treco, porque ela sabia que se eu desse um passo em falso naquele brinquedo, tudo ia cair. Eu ia bater na minha perna e ia falar: "Pariu." A minha mãe conta que ela nem se lembra do que elas conversaram, porque ela estava tão focada segurando aqueles brinquedos com os olhos, e cada vez que a torre ficava mais e mais alta e o desespero dela só aumentava. Mas no fim deu tudo certo, porque eu não derrubei os blocos e eu consegui empilhar uma torre. E de novo, eu provei que eu sabia fazer coisas muito mais difíceis do que formular uma frase. E ainda nessa linha de pensamento de minha mãe me levando para médicos, ela também já me levou, não uma, mas 2 vezes pro otorrino para ver se eu era surda. A confusão foi a seguinte: toda vez que a minha mãe me chamava, eu não respondia. Principalmente se eu estivesse ocupada com alguma coisa, tipo vendo desenho. Ela me chamava, e às vezes até chegava a gritar o meu nome, mas eu não escutava nem a pau. E eu só percebia que ela estava me chamando quando ela vinha me cutucar. Ela começou a explicar, super preocupada, que eu não escutava ela e que talvez eu estivesse ficando com perda de audição ou algo do tipo. Ele me botou em uma sala à prova de som, botou um fone na minha cabeça e disse para eu levantar a mão, respectivamente, toda vez que eu escutasse um barulho do lado direito ou esquerdo do fone. E eu fiz tudo direitinho. Eu não errei uma. E a médica olhava os resultados super confusa, porque estava tudo perfeito, não tinha nenhum problema. E ela ficava olhando para minha mãe super confusa do porquê dela ter me levado lá. Porque não tinha nada de errado comigo. E ela depois me levou de novo para outro torrino. E os testes deram a mesma coisa. E ele disse a mesma coisa para minha mãe. 9 anos depois eu fui diagnosticada com TDAH. Eu não era surda. Eu só não prestava atenção na minha mãe. Porque a minha atenção estava voltada para o desenho que estava passando na TV. Eu lembro também que eu acabei fazendo a minha mãe passar por uma mãe desnaturada durante uma reunião de pais na escola. Os professores tiveram a ideia de pedir para as crianças fazerem desenhos para serem colocados na mesa em que seus pais iam sentar. E aí, quando os pais chegassem, eles iam ter que adivinhar qual era o desenho que o filho deles fez. E eu sempre desenhava sereias quando eu era pequena. Sempre! Eu não desenhava outra coisa. Mas naquele dia, eu resolvi desenhar um girassol. Quando minha mãe botou o pé na sala e a professora explicou o que eles iam fazer, ela saiu direto para achar o desenho de sereia. E ela achou, mas já tinha uma mãe sentada na mesa. "Oi, eu acho que esse é o desenho da Bruna." Não, eu tenho certeza que é da minha filha." Aí a professora viu a confusão e disse que realmente aquele desenho era da outra criança. Minha mãe ficou em pé no meio da sala porque não tinha mais desenho nenhum de sereia e ela só conseguiu sentar porque a professora apontou para o girassol e disse que aquele era meu desenho. A minha mãe foi a última mãe a sentar. Vocês também se lembram que eu fiz balé, né? Então, esse evento não ocorreu muito tarde depois do incidente da berradeira. A gente ainda estava nos preparativos para a apresentação do fim de ano e vocês sabem como é se preparar para essas coisas. São horas e horas fazendo os mesmos passos, repetindo tudo de novo, inúmeras vezes sem descanso.
E para uma criança de 5 anos, isso era bem entediante. Eu estava fazendo tudo direitinho, até que a professora decidiu fazer a gente repetir aquela jossa de coreografia pela milésima vez, e eu simplesmente joguei a toalha e me sentei em um canto. Eu não dei chilique ou atrapalhei as outras crianças, eu só saí do meio do salão onde eu tava e me sentei no cantinho onde eu não incomodaria ninguém. A professora viu e se agachou pra ver o que tinha de errado comigo. O que foi, Bruninha? Eu tô de saco cheio. Mas por quê? Você não quer mais praticar pra apresentação? Não. Vamos lá, falta pouco pra acabar. Eu não quero, eu não gosto de você, sua chata! Ela apenas se levantou e seguiu com a aula. Quando a minha mãe chegou, ela puxou ela pro canto e disse: Olha, Adriana, eu vou te contar uma coisa, mas eu não quero que você brigue com a Bruna. Ela é uma menina muito expressiva. E minha mãe já deu aquela surtada básica de ai meu Deus, o que o demônio do meu filho fez? Ela explicou tudo pra minha mãe e depois olharam pra mim sentada no canto, emburrada, e começaram a rir. Obrigada, tia Fabiana, por não me deixar apanhar quando eu chegasse em casa. Sua bondade será sempre lembrada no meu coração. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!